a forma mais legítima de expressão de respeito que nós temos por outras pessoas reflete o valor que nós damos a elas. E, por isso, perceber respeito por parte de terceiros faz com que nós tenhamos uma noção clara do valor que nos é atribuído. Bem, estamos aqui explorando a atitude do respeito, o conjunto de comportamentos que nós chamamos, de respeito, guiados por direcionamentos voltados à preservação, da dignidade, do bem-estar do outro e, ao mesmo tempo, a promoção do seu bem-estar em relação a algo que nós entendemos que o outro merece por seu valor, e que isso é uma linguagem neural. E o propósito da conversa hoje é justo explorarmos as evidências disso, como o nosso cérebro parece sensível e parece especialmente preparado para receber e avaliar esses sinais, perceber e avaliar o que isso significa em relação ao valor que nos é atribuído e principalmente como isso constitui a nossa própria noção de valor pessoal. As pessoas costumam ter a ingenuidade de imaginar que a autoestima e o valor que nós atribuímos a nós mesmos é uma construção individual, interna, algo que nós fazemos por nós mesmos. Talvez seja o lado enganoso da expressão autoestima, gostar de si mesmo. Mas todas as evidências mais sólidas em psicologia apontam que este tipo de percepção positiva, esse tipo de confiança no valor que nós temos, ele não nasce de uma visão voltada para nós mesmos, e sim de uma história de percepção e de atribuição de valor vindo da nossa convivência, da nossa experiência com as outras pessoas. Então a autoestima é muito mais uma visão do outro do que propriamente uma construção que eu faço a respeito de mim mesmo. E hoje eu gostaria de discutir um pouco a respeito da natureza neurobiológica disso e que repercussões, que consequências tem nós percebemos que o nosso cérebro é sensível a todas essas coisas. Bem, o ponto de partida dessa discussão poderia vir de várias direções, mas eu gostaria de citar especificamente um estudo feito pela doutora Naomi Eisenberg, que se inspirou na teoria do sociômetro do psicólogo Mark Leary e que foi publicado em 2011. Bem, esse é um estudo de ressonância magnética funcional, então um daqueles tipos de experimento que permitem a gente avaliar e perceber como é que o cérebro funciona em relação a certos estímulos e certas experiências, especialmente coisas de natureza comportamental e psíquica. Bem, o que era o paradigma, o que foi a metodologia do estudo? Eles estavam avaliando principalmente a atividade funcional por meio de aumento da atividade metabólica e do fluxo sanguíneo em áreas cerebrais em situações onde pessoas, sob essa monitoração, estivessem recebendo avaliações positivas ou negativas sobre si. Não eram quaisquer avaliações positivas, a circunstância do experimento que foi conduzido permitia que as pessoas, ao receberem uma avaliação positiva, tivessem uma sensação de satisfação ou um certo nível de orgulho de si mesmas ao receberem aquelas avaliações. Bom, da mesma forma que as avaliações negativas, elas tinham uma conotação algo desmoralizante, capaz de chatear de uma certa forma, voltada a reduzir um pouco a autoestima, a fazer com que a pessoa tivesse algum nível de insegurança em relação a seu valor. Nada drástico, mas suficiente para ser percebido dessa maneira pelas pessoas que passaram pelo experimento. Bem, o que chama atenção nesse estudo? Que quando uma pessoa recebia avaliações negativas, as áreas que ficavam hiperativas, essas áreas que foram ativadas, que aumentaram o seu fluxo sanguíneo, aumentaram o seu metabolismo, quando a pessoa se sentia desvalorizada, quando a pessoa se sentia de alguma forma envergonhada por receber aquele tipo de consideração, eram áreas como, por exemplo, o córtex cingulado anterior dorsal e as áreas anteriores do córtex insular. Bem, com certeza esses nomes não são familiares para a maioria das pessoas, mas seria bastante relevante lembrar o seguinte: estas áreas, elas são ativadas quando o nosso cérebro está percebendo estados negativos
vividos pelo organismo, coisas que são vistas como fontes de sofrimento. E para vocês terem uma ideia, o outro tipo de experimento que mais ativa estas mesmas áreas são circunstâncias em que a pessoa percebe dor física. Então, portanto, rejeição ou sensações ou experiências humilhantes, elas são sentidas pelo seu cérebro da mesma maneira que o seu organismo faria o teu cérebro reagir quando estivesse sendo ferido. Então, quando as pessoas sentem dor emocional diante dessas circunstâncias, isso não é metafórico, na verdade. Uma outra área bastante ativada nestas circunstâncias também foi o córtex pré-frontal dorso-medial. Esta área, na região mais anterior do cérebro, ela parece estar envolvida nas percepções de autoconceito, de autoimagem, né? Quer dizer, isso é relativo a mim, relativo à minha identidade. Tem várias formas de se interpretar a atividade nessa área, mas esse é um dos aspectos mais relevantes, né, em relação à sua atribuição funcional. Tem uma coisa que também chamou a atenção dos pesquisadores, porque eles avaliaram as pessoas que passaram pelo mesmo experimento em relação aos seus níveis médios de autoestima. Como é que eles se veem de forma mais positiva ou negativa e como eles sentem que são vistos pelas outras pessoas. E algo que também foi marcante, muito revelador, é que as pessoas que mais tiveram ativação dessa região do córtex pré-frontal dorso-medial, portanto aquilo que diz isso tem a ver comigo, isso fala do meu valor, eram as pessoas que tinham maiores dificuldades de autoestima. O que quer dizer que as pessoas tomavam mais como pessoal e eram menos capazes de relativizar o que isso queria dizer sobre si mesmas, né? Sobre o valor que elas davam a si, quando tinham uma baixa autoestima menor, né? Quer dizer, as pessoas eram mais sensíveis, mais frágeis, mais vulneráveis a essas avaliações negativas. Um outro aspecto que também me parece bastante interessante desse mesmo estudo é o que aconteceu com as avaliações positivas. É de se imaginar que áreas relacionadas a prazer e recompensa estivessem ativadas, elas estiveram mas de forma relativamente moderada. Talvez o próprio método do teste fosse uma limitação, porque a pessoa passava por cenários ambíguos, né? Ela tanto recebia avaliações positivas quanto negativas em sequência. Então isso talvez anulasse um pouco o prazer de ser visto positivamente. Mas mesmo que isso tivesse um pouco atenuado por essa ambiguidade do teste, houve uma ativação muito significativa que não foi prejudicada, que foi justo o aumento da atividade também da mesma estrutura da ínsula, só que na região posterior. E aí nós temos uma outra percepção em relação ao significado quase somático, quase corporal, né, que essa experiência emocional tem. Que as áreas posteriores da ínsula, elas são normalmente ativadas quando nós temos sensações agradáveis oriundas de experiências tácteis agradáveis. Estamos falando de carinho. Então, quando uma pessoa se sente avaliada positivamente, é o equivalente neural a ela receber um abraço, é o equivalente neural a ela receber qualquer tipo de demonstração física de carinho. Não estamos falando de coisa erótica, estamos falando de sensações agradáveis e positivas do ponto de vista do que parece ser uma expressão de afeto positivo por parte de uma outra pessoa, seja fisicamente pelo carinho táctil, pela experiência táctil presente nisso, seja moralmente, né, pela avaliação positiva, pelo elogio, né, pelo incentivo ao nosso bem-estar que uma expressão pode ter. Eu acho muito, muito revelador de como o nosso cérebro, portanto, ele é sensível tanto a qualquer tipo de expressão que nos valorize, quanto também a todas as feridas que podem emergir daquilo que eventualmente nos traz a outro nível de percepção, a percepção do nosso baixo valor. E a outra coisa que chama a atenção é que nós não estamos falando só de uma reatividade imediata, estamos falando também da história, porque como vocês viram, quando nossas regiões anteriores e mediais do cérebro ficam mais ativas, isso está se relacionando com um histórico prévio, né, de menor segurança quanto ao valor pessoal. Então estamos falando de algo que remete a toda a nossa vivência com figuras significativas que são relevantes para que a gente possa, de alguma forma, aprender que tem valor neste mundo. Eu acredito que muitas outras coisas, em termos de neurociência, acabam reforçando tudo isso. A gente pode citar também a importância, né, que a experiência social tem conosco, a partir também da percepção
de que um conjunto de circuitos que a gente chama envolvidos, né, que se atribui estarem envolvidos naquilo que a gente chama de rede neural padrão, né, modo de função da rede neural padrão, que é aquilo que normalmente está mais ativado quando nós estamos desocupados e imersos nos nossos próprios pensamentos. Normalmente, né, nós temos a atividade da rede neural padrão quando realmente estamos nesse cenário de introspecção, só pensando e experimentando pensamentos e produtos mentais espontâneos, talvez os nossos estados emocionais mais internos. As circunstâncias que não envolvem esse estado de desligar-se, de estar voltado para os seus próprios pensamentos, que mais ativam essa mesma rede neural padrão, são as circunstâncias relacionadas às relações com as outras pessoas, especialmente as circunstâncias estressantes, as circunstâncias desmoralizantes. O que quer dizer que o nosso cérebro reverbera de uma maneira mais intensa, né, cenários onde nosso valor de alguma forma parece ter sido prejudicado, a nossa autoestima parece ter sido de alguma forma ofendida. Isso mostra a nossa suscetibilidade a esses estímulos todos. Bom, essas pontas todas elas precisam ser unidas, seja na nossa trajetória histórica, seja no significado da nossa relação com as pessoas. Por isso nós vamos continuar debatendo e o que eu quero é explorar a trajetória do desrespeito no desenvolvimento da personalidade. Até breve.